As origens de uma das civilizações mais antigas do mundo são um verdadeiro quebra-cabeça. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na história fascinante da China, uma jornada onde o mito e a realidade se encontram de um jeito, bem, único e muito intrigante. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é esta: em que ponto exatamente a tradição oral se transforma em um fato histórico comprovado? É um mistério de verdade que a gente vai investigar junto. Pensa nessa linha do tempo como o nosso mapa, ok? A gente começa na Era Mítica, cheia de deuses e heróis. Depois a gente chega na dinastia Xia, que é o nosso grande ponto de interrogação, a linha que separa a lenda da história. E finalmente a gente alcança a dinastia Shang, onde os registros escritos finalmente aparecem. A chave de tudo tá ali, ó, na existência ou não da dinastia Xia. Para a gente entender onde a história de fato começa, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. Viajar lá para o reino do mito puro, a era que os próprios chineses consideram o início de tudo. A tradição chinesa começa de um jeito, olha, bem peculiar. Acredita-se que os seres humanos surgiram dos parasitas no corpo de um ser primordial, o criador Pangu. É isso mesmo. Depois que ele morreu, seu corpo deu origem ao mundo. E a partir daí, uma série de governantes sábios começou a botar ordem na casa. E aqui estão eles, os heróis culturais. Primeiro, Fuxi, que domesticou os animais e instituiu o casamento. Depois veio Xinong, que trouxe a agricultura e a medicina. Em seguida, Hongji, o lendário imperador amarelo, a quem dão o crédito pela invenção da escrita. E para fechar com chave de ouro, os imperadores Yao e Shun, que são os exemplos máximos de sabedoria e virtude no governo. E a importância de Yao e Shun é simplesmente fundamental. Os reinados deles foram vistos por milênios como a Idade de Ouro da China. Eles estabeleceram um padrão de governo justo, baseado no mérito, um ideal que todos os imperadores futuros tentariam alcançar. E agora, a gente deixa o mito para trás e entra num território mais, digamos, nebuloso, bem na fronteira entre a lenda e a história. É aqui que a gente encontra a primeira dinastia da China, a dinastia Xia. Seguindo aquele ideal de governar pelo mérito, o imperador Shun não passou o trono para o filho dele, não. Ele passou para o seu ministro mais capaz, um cara chamado Yu. Conhecido como Yu o Grande, porque ele conseguiu controlar umas enchentes devastadoras, ele teria fundado a dinastia Xia, lá por volta de 2205 a.C. E é aqui que o debate pega fogo. De um lado, a gente tem uma tradição histórica riquíssima que descreve a Xia em detalhes. Do outro, a arqueologia. O sítio de Editor, por exemplo, mostra uma sociedade complexa da Idade do Bronze com palácios, artefatos que bate com a época da Xia. Mas, e sempre tem um mais, né? O ponto crucial é, nenhuma evidência escrita foi encontrada para conectar Editor de vez com a dinastia lendária. O mistério continua. Agora a gente avança para a dinastia Shang e tudo muda. Este é o ponto de virada da nossa investigação, sabe? Onde a prova física finalmente dá as caras e a história como a gente conhece começa de verdade. O ponto de virada é que com a dinastia Shang, por volta de 1250 a.C., a gente sai do campo da talvez e entra na história que pode ser verificada. E isso tudo graças a uma invenção que nos permite, literalmente, ouvir as vozes daquele tempo, a escrita. A gente está falando dos famosos ossos oraculares. Eram, literalmente, omoplatas de boi e cascos de tartaruga. Os reis Shang inscreviam perguntas nesses ossos, esquentavam eles até racharem e depois interpretavam as fissuras como se fossem respostas dos deuses e dos seus antepassados. E o que esses ossos nos revelam? Nossa, é fascinante. Eles confirmaram os nomes dos reis Shang, que antes a gente achava que eram só lenda. Deram detalhes sobre o calendário deles, as preocupações que eles tinham com as colheitas, com as batalhas e, mais importante, mostraram pra gente pra quem eles rezavam. Com essa evidência em mãos, agora sim a gente pode explorar o mundo espiritual da dinastia Shang e entender as crenças que acabaram formando a base de toda a cultura chinesa. A religião Shang tinha basicamente 3 pilares. O primeiro, e mais importante de todos, era o culto aos antepassados da família real, que eram vistos como uma ponte com o mundo divino. O segundo era a adoração aos espíritos da natureza. E, por fim, a reverência a Di, que podia ser um deus supremo ou um coletivo de deuses. E aqui está a conexão direta com os dias de hoje. O culto aos antepassados não era uma coisa só da realeza, não. Era praticado por todo mundo e se tornou uma das características mais duradouras da cultura chinesa, permanecendo fundamental por milênios.
Então, no final da nossa jornada, a gente vê um padrão bem claro. A passagem da Xi, que vive ali na fronteira do mito, para Shang, que é comprovada pela escrita, marca o momento exato em que a história chinesa se solidifica, saindo da névoa da lenda para a luz dos registros arqueológicos. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? De que maneira essas crenças tão antigas que nasceram lá entre mitos e ossos que falavam com os deuses continuam a influenciar a sociedade, a cultura e a própria identidade da China hoje em dia? A resposta mostra como o passado, mesmo mais distante e mítico, nunca está realmente morto.